Muita gente está se perguntando qual a razão do STF querer acelerar a todo custo a condenação do Bolsonaro. Porque, convenhamos, com aquele pessoal que está lá na primeira turma, com aqueles juízes que estão lá, os cinco, que eu inclusive fiz um vídeo e mostrei um por um que cada um daqueles juízes tem sim uma ligação rancorosa contra o Bolsonaro. Se a gente parar para prestar atenção por que esse pessoal tá tão dedicado, e a própria imprensa fala, que é mais um absurdo que, assim, é risível, você não consegue explicar isso em outros países, como que a própria imprensa já sabe que o Bolsonaro vai ser condenado, e a imprensa fala isso com um tom de naturalidade. Segundo fontes do STF, a condenação tem que sair em 2025, porque 2026 é ano eleitoral. Por que eles estão tão preocupados com o ano eleitoral, meus amigos? Justamente por causa disso aqui. Desaprovação do governo Lula chega a 53%, pesquisa fresquinha. Comparado à pesquisa anterior, o percentual aumentou em 1,6%. Meus amigos, quando a desaprovação. E olha aqui, o mais importante é isso aqui que a gente tem que entender. É um cara que é defendido todos os dias pelo sistema Globo de televisão. Não importa o que o Lula faça. Não importa. Lula pode sair amanhã e espancar uma criança lá na frente do Congresso que a Globo vai dar um jeito de defender. A Globo vai. A Daniela Lima vai falar alguma coisa, a Miriam Leitão vai pedir pra você entender como isso é bom. Entendeu? E eles vão dar um jeito de defender. As críticas que eles fazem ao Lula é daqui e ali, não é assim. Tá? É uma coisinha aqui para no histórico geral ficar registrado que uma vez ou outra eles denunciaram alguma coisinha. Agora, a linha editorial do sistema Globo inteiro, jornais, blogs, artistas, novelas, é defender o Lula. É defender o Lula e atacar o Bolsonaro. E mesmo com todo esse maquinário por trás, aí fora, claro, os outros jornais, que num nível ou outro também entram, né? Estadão, Folha, esse pessoal, que até denuncia uma coisinha ou outra, mas 70, 80% da sua linha editorial é ajudando o governo petista a sair bem na fita. Esse cara tá com a desaprovação alta. Mesmo com o STF não atrapalhando em nada e muitas vezes ajudando ele a governar o Brasil, no completo oposto do que foi o governo Bolsonaro, esse cara tá com a desaprovação alta. De pesquisas que tradicionalmente conseguem, né, como a gente vê, a diferença entre o que a pesquisa mostra e o resultado das eleições, pesquisas que tradicionalmente o privilegiam estão mostrando que ele tá ruim, né? Então aqui, ó, como você avalia o governo do presidente Lula? 50% de ruim ou péssimo. 50% de ruim ou péssimo, pessoal. Isso aqui é coisa demais. Coisa ótimo ou bom, já tá quase entrando ali naquela linha, naquele limiar do petista militante maluco, né? Daquele cara que é transtornado mesmo, que vive o esquerdismo como uma doença mental, né? Que a gente sabe que é por volta ali dos 25, 30% tradicionais. São essas pessoas que vão apoiar o Lula, não importa o que ele faça. Então, já está chegando perto desse limiar e até pelo tradicional histórico dessa pesquisa, eu acredito que já esteja muito mais perto do que isso aqui. Esse ótimo bom aqui deve estar no máximo, 28%, 30%. Não acredito nesses 37%, não. Mas a grande questão é que, aqui a pesquisa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pesquisa divulgada pela Intel fala que a desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é de 53%, contra 45,7% de aprovação. Aqui fica muito estranho também, né? Porque se tem 37 de ótimo ou bom, quem que tá aprovando esse cara ainda, né? E a desaprovação acaba ficando maior do que o ruim ou péssimo. Por isso que eu vejo as incongruências nessa pesquisa. Enfim, o que está sendo visto aqui é que, obviamente, além daquele aumento de 20% na rejeição que a gente viu na pesquisa anterior, num prazo de 2 meses, a gente vê que o governo Lula está se desfacelando. E agora você vai entender por que eles precisam correr para condenar o Bolsonaro. Por causa disso aqui, ó. Bolsonaro ficaria à frente de Lula se a eleição presidencial repetisse o cenário de 2022. Então o Bolsonaro tem que sair da fita. O Bolsonaro tem que sair da fita porque um retorno do Bolsonaro aqui seria igual ao Trump nos Estados Unidos. Tá? Por que o Trump não foi condenado lá? Porque lá o sistema funciona. Ainda que o Biden tenha jogado todo mundo contra ele, ainda que promotores financiados, né? Sua eleição financiada pelo George Soros tenham entrado tudo contra o Trump. O sistema judiciário lá ainda funciona, é uma democracia verdadeira, não é como aqui que a gente tem uma ditadura disfarçada de democracia, onde o ditador põe a máscara de democrata e fica batendo no peito falando que a democracia é ele. E se você criticá-lo, obviamente você é antidemocrata.
democrático. Estados Unidos é uma república que adota a democracia. Então é muito mais forte, né? Lá a liberdade fala muito alto, né? A liberdade lá é inclusive mais importante do que a democracia. Até porque, se você tiver liberdade, você pede democracia. Mas, se alguém mutilar a democracia e te vender uma caricatura dela e você achar que você vive numa democracia verdadeira, você não vai conseguir lutar pela sua liberdade. Então a liberdade é sempre mais importante do que a democracia, porque é o único instrumento que você tem para lutar pela democracia. Mas vamos lá. Se os candidatos das eleições presidenciais de 26 forem os mesmos que concorreram no pleito de 22, Jair Bolsonaro ficaria à frente do presidente Lula por 3 pontos percentuais. É mais, inclusive, do que foi o resultado que colocou o Lula na presidência, né? Então é mais, inclusive, do que foi aquele resultado ali. De acordo com o levantamento, o capitão da reserva marcaria 46% das intenções e Lula 46% e Lula 43%. A dupla, mais uma vez, teria larga vantagem sobre os concorrentes. É igual, pessoal, Ciro Gomes, Tebet, esses que estão chegando novo aí, Caiado. Não, isso aí é centrão, gente. Isso aí é. Um ou outro vai ser a direita permitida, tá? Se você quer direita de verdade, é Bolsonaro ou quem ele indicar 100%, mas eu acredito que seja ele. A gente vai conseguir reverter isso aí. Então, esses outros aqui, isso aqui é direita permitida, tá? O Zema já demonstrou um apoio maior ao projeto do PL, né? Gustavo Lima e Pablo Marçal, é difícil falar. Acho que Gustavo Lima não tem como. Assim, gosto do cara, o defendi várias vezes aqui, quando ele foi perseguido pela esquerda, sempre o atacou, mas a gente tá falando de presidência da República. A gente tá falando de presidência da República e caso ele queira conversar, tô aqui tranquilamente para conversar, então a gente precisa sim entender o que tá em risco, né? E isso vale para o Marçal também, pra gente entender o que tá em risco em não apoiar o presidente Bolsonaro. Tô aqui à disposição dos dois, tanto do Gustavo Lima quanto do Pablo Marçal, porque a gente sabe, e na eleição aqui de Goiânia a gente enfrentou o grupo do Caiado aqui, viu que eles estavam dispostos a tudo, inclusive uniram com o PT para ter mais votos que nós aqui. Então, o jeito certo de colocar a direita e os valores e princípios patrióticos que vocês defendem no poder é só com Jair Bolsonaro. Não tem plano B. Não tem plano B, meus amigos. Me desculpem, tá? Inclusive, deixa eu ver aqui nessa lista. Então, tal cenário foi o primeiro testado, que também simulou outras possibilidades com candidatos. Uma delas inclui boa parte dos nomes ventilados. Blá, blá, blá. Vamos aqui, ó. Com esses concorrentes, conforme a conjuntura dual. E aí, ó. Quando coloca esse pessoal, o Lula até vai pra frente, né? Gustavo Lima, Caiado e Zema, logo atrás empatados com 4,5%. Então, assim, é uma distorção dos votos que só privilegia o Lula, tá? Então tem que parar com essa brincadeira. A gente tem que parar com essa brincadeira. Não tá na hora disso, não. E aí a gente sabe que tem esses nomes, tem alguns nomes aqui que só fazem parte da direita permitida. É a direita que o sistema deixa existir. Tá? É a direita que fala, não, esse cara aí pode ser, esse cara aí pode concorrer. E a gente não quer isso, a gente quer pessoas que vão enfrentar de frente o sistema, como igual o Trump tá fazendo nos Estados Unidos. Então, vocês entenderam agora, eu fiz uma leitura aqui, não tão aprofundada, mas uma leitura para que a gente possa entender o que está acontecendo e por que há toda essa movimentação para impedir que o Bolsonaro concorra e a própria imprensa noticia sem vergonha nenhuma na cara que o STF está correndo, que o ministro do STF estão correndo para condenar o Bolsonaro ainda em 2025. Tá? Obrigado a quem acompanhou. Não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, mande esse vídeo para seus amigos para a gente manter o nosso exército de pessoas que buscam a verdade sempre coerente, sempre forte. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.